Gente, hoje eu vou ensinar para vocês o método do tempo para ver uma data aproximada que vai acontecer uma determinada coisa que o consulente quer saber ou que você mesmo deseja saber. Só que nós que trabalhamos com oráculos, a gente sabe que ver o tempo nas cartas não é nada simples, porque algumas coisas o próprio consulente pode modificar através das suas atitudes, através das suas vibrações, né? E o destino, o karma, coisas que a gente planeja antes de reencarnar, por exemplo, não é exatamente assim, tal coisa vai acontecer na vida da Aline dia 10 de abril sem falta. Não, às vezes esse tempo ele vai variar um pouquinho, vai ter uma margem de erro, não é algo assim tão preciso, né? E as cartas, acontece a mesma coisa com as cartas. Então esse método ele vai mostrar um tempo, uma data aproximada, com uma margem de erro. Por exemplo, eu já perguntei sobre um seguro que eu estava para receber, mas que estava com uma burocracia danada para receber. E eu perguntei nesse método do tempo quando que eu ia receber esse seguro. Eu já sabia que eu tinha esse seguro para receber, mas eu queria saber a data aproximada. E aí saiu mais ou menos em fevereiro de, se não me engano, 2017. E mais ou menos um mês e meio depois, estourando 2 meses, eu recebi. Então, assim, esse método, ele tem uma margem de erro que pode ser em torno de 3 meses para mais ou 3 meses para menos, né? Alguns alunos que fizeram curso de tarô comigo testaram também e saíram datas mais aproximadas. Teve uma aluna que perguntou sobre uma festa de religiosa que ela ia ter no terreiro dela, para saber se ia ser naquela data mesmo que ela já tinha programado. E realmente saiu exatamente na data que ela programou com o pessoal do terreiro. Então, foi um caso raro de sair exatamente a data, sem nenhuma margem de erro, mas às vezes acontece. E teve aluna que programou viagem, já estava com as passagens compradas, ela queria testar o método que ela estava aprendendo, e realmente foi uma data muito próxima, questão de semanas de diferença. Enfim, eu tenho vários exemplos pessoais e durante os meus cursos que comprova que esse método ele realmente funciona, mas tem essa questão, se for uma questão muito urgente, que o consulente precisa saber uma data, que é uma questão urgente, aí tem que tomar cuidado, porque ele, como eu disse, vai ter uma margem de erro. E se for algo muito urgente, a pessoa não vai poder depender dessa data exatamente como as cartas mostraram. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, antes de tirar esse método, é confirmar num outro método se essa situação, que você quer saber a data, se realmente vai acontecer. Né? Porque às vezes a gente vai ficar especulando uma data aqui de algo que nem vai acontecer. Então, por exemplo, o seguro que eu tinha para receber, eu sabia que eu tinha para receber. Mas eu olhei no método, eu gosto de usar o método de Peladão, que é um método de previsão muito bom, que usa 5 cartas. Então, olhem primeiro nesse método de Peladão, ou algum outro método de previsão de futuro, para saber se realmente vai acontecer aquilo que você deseja, o que você espera. E aí, se as cartas falarem que sim, ou se for algo que você já tem certeza que vai acontecer, independente das cartas, aí sim você pode saber a data que vai acontecer através desse método do tempo. Então, como que funciona? Vocês vão pegar os arcanos menores e embaralhar perguntando. Vamos supor que eu estou querendo olhar essa questão do seguro. Quero saber quando que eu vou receber o seguro X. Aí eu embaralho. Depois que eu embaralhar, concentra bastante, né, que é um método que precisa de muita concentração. Eu vou tirar as cartas de cima para baixo. Eu vou posicionar as cartas desse jeito aqui, viradas para baixo na minha mão. E vou virar de cima para baixo na mesa.
até sair o primeiro as. O primeiro as, independente do naipe que seja, vamos supor que esse as aqui não saiu, só para eu continuar o exemplo para vocês. Então, eu vou tirando de cima para baixo até sair o primeiro as. Aí saiu o as de ouros. Então, eu vou fazer uma pausa aqui para explicar para vocês. Cada naipe, como todos os tarólogos sabem, mas quem estiver começando agora, é bom explicar. Cada naipe está associado a um elemento da natureza e cada elemento está associado a uma estação do ano. Tem tarólogos que fazem essa associação de forma diferente. Eu uso a associação da bruxaria. Então, por exemplo, o elemento terra está ligado ao naipe de ouros, que está associado ao inverno. O elemento fogo está ligado ao naipe de paus, que está associado à estação do verão. O elemento ar está ligado ao naipe de espadas, que está associado à primavera. E o elemento água está ligado ao naipe de copas e associado à estação do outono. Essa associação tem pessoas que fazem de uma forma diferente, porque elas associam ao naipe em si e não ao elemento. Elas associam a estação ao naipe e não ao elemento. Aqui eu estou associando ao elemento. Mas enfim, isso cada um pode estipular, estabelecer, na verdade, antes de tirar, qual naipe vai estar ligado a qual estação. Isso você combina com o seu tarô e consigo mesmo, né? Então, o que eu faço? Quando sai o primeiro as, eu vou saber qual estação do ano que eu vou começar a fazer essa contagem para saber a data que eu estou perguntando. Então, como saiu para mim o primeiro as que saiu, desconsiderando aquele outro só para eu mostrar para vocês, como saiu o as de ouros, então eu vou começar a minha contagem a partir do primeiro dia do inverno. Então eu vou deixar, na verdade eu ia deixar aqui, mas a gente tem que colocar. Aí eu vou pegar todas as cartas de novo, todos os arcanos menores, e vou embaralhar de novo, porque agora eu quero saber quantas semanas eu preciso contar a partir do primeiro dia do inverno. Se saísse, por exemplo, um naipe de um as de copas, por exemplo, eu teria que começar essa contagem no primeiro dia da estação do outono. E assim por diante, de acordo com essas relações que eu falei para vocês, das estações e dos elementos. Então, eu embaralhei e vou fazer a mesma coisa. Vou começar a tirar as cartas de cima para baixo na mesa. Só que dessa vez, eu vou parar de tirar as cartas quando sair a primeira carta numerada do naipe que eu tirei, que foi o as de ouros. Se fosse o as de copas, eu teria que parar agora na primeira carta numerada de copas. Como o primeiro as que saiu para mim foi de ouros, eu vou tirar aqui e a primeira carta de ouros que sair, numerada, eu vou parar a contagem. Eu vou parar de tirar a carta. Vamos supor que esse ouros aqui não saiu. Só para eu contar para vocês. Aí foi 3 de ouros que saiu. Eu vou parar. Pode ficar meio parecer que é muita informação assim, mas depois vocês vão ver que é bem simples. Então, 3 de ouros vai falar o seguinte. A partir do primeiro dia do inverno, eu vou contar 3 semanas. Então, o primeiro dia do inverno, mais 3 semanas, para eu achar essa data referente ao meu seguro. Então tá, agora eu vou olhar o número de dias. Vou pegar os arcanos maiores e que vai me mostrar o número de dias para eu adicionar nessa contagem. Os arcanos maiores você não precisa tirar de cima para baixo. Você pode espalhar as cartas na mesa, escolher uma ou abrir em leque. Eu tirei a carta da força, a força é número 11. Em alguns tarôs, a força troca o número com a carta da justiça, né? Então, em alguns tarôs, ela vai ser o número 8. Vai depender. Mas aqui, para mim, número 11. Então, eu vou contar
primeiro dia da estação do inverno, mais 3 semanas e mais 11 dias. E aí eu vou olhar no calendário qual data que vai ser essa da soma dessas cartas que saíram. Deu para entender? Vocês vão ter que me perguntar se tiver alguma dúvida. Tem pessoas, na verdade, quando eu aprendi esse método, eu aprendi assim, que a gente faz uma vez só a pergunta com os arcanos menores. Aí quando sai o primeiro as, vamos lá, cadê o primeiro as? As de espadas, seria a contagem no primeiro dia da estação da primavera. Aí tem pessoas que não pegam todas as cartas e juntam para perguntar sobre as semanas. Continua a partir daqui. Então agora a primeira carta do naipe de espadas que sair, eu vou parar de tirar as cartas. Já foi logo em seguida, que é o 4 de espadas. Então a contagem seria de o primeiro dia da estação da primavera, mais 4 semanas, e depois eu tiraria os arcanos maiores para saber quantos dias a mais. Lembrando que as cartas da corte não são numeradas, então se sair, independente do naipe que você tirou, se sair cartas da corte, você continua tirando, porque elas não são numeradas, não tem como contar. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam. Esse método, ele não é um método muito conhecido, tanto é que algumas tarólogas já até me perguntaram sobre ele. Então, convido vocês a testar esse método e me falar o que vocês acharam, beleza?